Ok, estamos de volta com o nosso shiur de Shabbat, de todo Shabbat à tarde, agora com duração de 1 hora. E eu fiquei devendo essa semana a conclusão, a continuidade sobre... Não tivemos shiur nem colelo essa semana, vários motivos. Inclusive, nós tivemos uma reunião essa semana aqui sobre aspectos da comunidade. Depois a gente vai estar passando maiores informações no nosso grupo. E então não teve essas 2 aulas, então eu quero estar retomando o tema. Nós falamos sobre o mito do nascimento virginal. É uma das coisas, é um dos pontos teológicos que a gente defende, né? De que, primeiramente, Mashiach é um ser humano. Ele é o protótipo do ser humano perfeito que Deus criou. Então, vamos recapitular um pouquinho aquela ideia que eu falei ontem. O que é o Adam Kadimon, que todo mundo fala, um monte de gente fala, Adam Kadimon, Amarishon, Adam Asheni. Elas são termos hebraicos de origem cabalística que as pessoas levam para um lado místico demais e acaba misturando o meio de campo. Nossa forma de entender é uma forma mais simples. Adam Kadimon, o homem é a imagem de Deus, um homem que Deus criou aqui, no propósito dele, aqui. Adam Arishon, o primeiro Adam, é o Adam do Éden, que Deus criou no Éden. Qual é a diferença entre esse aqui e o do Éden? Esse que estava aqui na mente de Deus e o do Éden. O que estava na mente de Deus era perfeito. O do Éden tinha todas as potencialidades para ser perfeito, ok? Mas era munido do livre-arbítrio. E como livre-arbítrio, ele teve o direito de escolher para que lado ele queria seguir. Ótimo, muito bem. E o Adam Asheni é um título que o assim chamado Novo Testamento, na pessoa dos discípulos de Yeshua, utilizam para se referir ao próprio Mashiach, ou seja, o segundo Adam. Ou seja, o Adam não é o Adam do Éden, é o Adam aperfeiçoado. É o Adam que manifesta o Adam que Deus concebeu aqui. Então, quando diz que Mashiach existia, ele antes de tudo ser criado, é porque ele existia no propósito de Deus. Então, quando diz que o Mashiach é o Adam Kadimon, não é que ele existia como entidade pensante. Para nós, não. Para nós, o Mashiach não existia como entidade pensante. Mashiach existia como propósito, como plano, como planejamento, como ideal, como algo que Deus pretendia para o homem. Mashiach é o reflexo do homem perfeito. Tá? Ok. Mas, homem, ponto final, homem. Nós encontramos na Torá os elementos iniciais que ele precisaria ter, e nos profetas exaustivamente sabemos quem ele deveria ser, o que ele deveria ser, e encontramos também nas palavras dos sábios posteriores da destruição do templo, sábios mais remotos, mais tardios, mais recentes, onde nós encontramos aspectos do Mashiach
que nos ajudam a elucidar muita coisa. Mas o que a gente tem de história sobre Jesus, sobre o personagem Jesus, personagem cristão que temos aí, o que nós temos de história dele é o assim chamado Novo Testamento e uma pequena citação dele na história de Flávio Josefo. É o que temos. E se temos isso, é com isso que a gente tem que lidar. O problema é que todo documento histórico ele tem credibilidade, mas a credibilidade dele tem muito a ver com a trajetória desse documento. Então, vamos começar pelos aspectos que dá credibilidade ao Novo Testamento. O que dá credibilidade histórica a ele? Por exemplo, 4 autores que não se conheceram e que escreveram relatos sobre uma mesma pessoa, baseado em histórias que se contaram sobre ele. Número 2, essas mesmas biografias, elas coincidem com relatos que seus discípulos contaram. Por exemplo, o apóstolo Paulo, conhecido apóstolo Paulo, ou Shaul Rachalia, como nós chamamos dele, ele cita coisas da historicidade de Yeshua citada nos evangelhos, e embora ele não fosse um discípulo de Yeshua em vida. Então, esse aspecto histórico é importante. Outra questão do Novo Testamento é que existem mais de 7 mil documentos assim chamados originais do Novo Testamento, fragmentos, tá? Ou seja, ele é um livro muito antigo, é um conjunto de livros muito antigos. Uma pequena parte dele anterior ao terceiro século, e a grande maioria posterior ao 4º e ao 6º século. E isso é um ponto negativo com relação a isso. Por quê? Porque no 4º século para frente já estávamos sob vigência do Império Romano Papal, ou seja, a igreja institucionalizada já estava em plena vigência, e o Novo Testamento era era escrito manualmente, era copiado por aquilo que a gente conhece como copistas. Esses copistas já não faziam mais parte da Querrilá primitiva, mas sim eram patrocinados, estavam dentro dos mosteiros, né, católicos, então escreviam sob orientação clériga ou clerical do próprio Papa, principalmente dos papas e do corpo, que não, na época não era um corpo eclesiástico tão somente, era um corpo político, né? Então é muito bom que a gente diferencie. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando da igreja medieval. Não que a igreja hoje não tenha também as mesmas características religiosas, mas ela é muito menos incisiva, né? Ela já não está, né, exercendo o papel que profeticamente ela deveria exercer durante os anos da perseguição lá do deserto registrado em Apocalipse. Deus já tirou dela esse poder, tá? Mas ao longo desses anos todos a igreja sofreu, influenciou, inferiu, colocou influência sobre as cópias do Novo Testamento. Então é preciso conhecer o Novo Testamento bem, e é preciso identificar o que dele pode ou não ser descartado. Quando eu falo pode ou não ser descartado, veja, eu poderia ter dito ao contrário, pode ou não ser crido. Não, pode ou não ser descartado, porque aquilo que descartamos do Novo Testamento é uma parcela pequena, mínima. Tá torto? Tá aqui. Tá torto aqui. É uma parcela mínima. Eu estimo pelos meus estudos assim, e eu só balizo o estudo em cima de comprovações históricas, tá, gente? Eu não gosto de achismo, não gosto de pegar assim e falar, então, esse texto aqui não é, né? Não faço assim.
antes que eu chegue a dizer que um texto não existe, ou que um texto foi alterado para mais, para menos, né? Eu faço uso de muitos estudos, consulto livros sérios, né? E não sou geólogo, não sou... O que está acontecendo aí? O quê? Meu óculos está torto. Tá, esquece a arte. Tá, tá em cima da orelha. É que ele está torto. Está torto. Entendeu? Aceita o óculos novo também, não tem problema. Está torto. Então, o Novo Testamento, ele sofreu essas influências. Estava onde mesmo? Que eu até esqueci aqui. Estava aí conversando? Eu não rasgo as folhas, eu vou atrás de argumentos históricos. Então, quando eu chego a dizer, olha, esse texto aqui não tem, é porque eu estudei e ele realmente não tem. Não é porque eu digo que ele não tem, não. Tá? Então, são argumentos históricos. Então, hoje, a arqueologia bibliográfica do Novo Testamento é uma ciência muito séria. Todos os originais do Novo Testamento hoje encontram-se catalogados, todos eles, todos, tá? Desde um pequeno fragmento de alguns versículos até códex quase que completos, tá? Do Novo Testamento. Então, eles estão catalogados por idade, eles estão catalogados por redação, ou seja, há um trabalho muito sério, não é um trabalho religioso, é um trabalho científico, tá? Bom, no vídeo que você pode assistir, que está no nosso playlist chamado Variantes Textuais do Novo Testamento, eu dou mais detalhes sobre quais são esses textos que estão realmente alterados, tá? Então, 10% é o que eu estimo de alteração, seja adições, subtrações ou transformações. Modificações, né? Manipulados, né? Então, ou adicionou os textos, ou retirou-se textos, ou transformou-se textos, tá? São os três tipos de manipulação que o Novo Testamento sofreu, que dá uma margem de 10% aproximadamente. Então, por isso que eu falo, adicionado, subtraído ou transformado. Nesse vídeo eu explico e dou exemplos, tá? São exemplos simples, porque eu pego uma Bíblia Ferreira de Almeida de uma versão, uma mesma Bíblia Ferreira de Almeida de outra versão, e o texto não está numa e está noutra, por exemplo, tá? Então, Bíblias de estudo que estão aí nas prateleiras das livrarias já trazem essas informações já escritas ali. Não precisa ir muito longe, não. Precisa ser nenhum arqueólogo. Há 15 anos atrás, quando eu comprei uma Bíblia de estudo cristã, já vinha no rodapé que Marcos e Mateus tinha texto ali que não existia. Então pronto. Mas o texto é a virgindade de Maria. Então eu falei, no meu último estudo sobre a virgindade de Maria, mostrei, foi uma pequena recapitulação, mostrei o quê? O que é uma virgem desposada? Uma mulher comprometida. Baseada na Torá, se um homem se deitar com uma mulher, uma virgem, que não é desposada, ele é obrigado a casar com ela sem dar a ele direito de divorciar dela. Tá? Pelo menos não legalmente falando, não religiosamente falando. Já se ele se deitar com uma virgem desposada e for de comum acordo, ambos morreriam apedrejados. Mas como ela podia ser virgem e desposada? Então, isso na Torá aparece como uma betulá, arussá, uma virgem noiva, que foi tomada como mulher, como esposa, mas ainda não consumado o casamento pela relação marital. Então isso é uma virgem desposada. Então quando fala de uma virgem desposada com relação a Miriam, está falando que ela era uma virgem desposada de um homem da casa de Judá, descendente do rei Davi, como está escrito lá. Ela era virgem? Era virgem. Ela recebeu a visita de um anjo. Isso é uma coisa comum na Bíblia? Mulher receber visita de um anjo? Nós temos um outro exemplo, Sara, e temos a mãe de Sansão.
Os dois principais. Tem mais algum? Samuel. Mãe de Samuel. Não recebeu visita de anjo. Não. Não, foi Samuel. Foi... Sansão. Juiz Sansão. Sansão recebeu a visita de um anjo. Recebeu também, foi Gedeão. Mas aí é Novo Testamento, né? Não recebeu visita de anjo, não. Tá? Então foi esses dois. Tá? 2 casos bíblicos. A mãe de Sansão e Sara. Então não há nada de novidade o Novo Testamento aparecer ali uma figura angelical enviada por Deus para dar a ela a notícia de que ela seria mãe. Então até aí tudo bem. Ela realmente era virgem e realmente ela não estava casada com José ainda. O problema é Mateus. E aí entra os copistas. Quando Mateus fala que ela estava grávida e que o marido dela queria deixá-la, ele coloca uma frase lá. Ela estava grávida, mas sem ter conhecido varão, sem ter se deitado com homem nenhum. Da onde Mateus tirou essa história? Mateus não tirou de história nenhuma, porque Mateus não escreveu isso. Quem escreveu foi o copista. Tá? E aí eu vou dar para vocês um segredinho sobre como identificar, como desconfiar de um texto. Eu já dei nesse vídeo variantes textuais do Novo Testamento. Digita aí no nosso canal. Esse vídeo eu falo sobre isso. Então tá lá em Mateus. Quando você lê um texto e você tira do texto aquela frasezinha que incomoda no texto, que você desconfia, e o texto continua fazendo sentido, é um motivo de desconfiar. Estou falando que do texto está. Estou falando que quando você lê um texto e ele continua fazendo sentido sem aquela frase, significa que aquela frase pode ter sido colocada ali. Tá? E isso acontece bem, e isso acontece quando você escreve um texto. Você escreve um texto. Eu não conheço a forma como você escreve, mas se eu ler 10, 20 textos seus, eu vou ver que você tem uma métrica, uma forma de escrever. E de repente você vê que um determinado escritor escreve, e aí chega um momento que dá uma truncada. Ele perde o ritmo de escrita dele. Isso é um estudo de linguística. Tá, no caso de Mateus, nós temos aqui no capítulo 1 de Mateus, verso 18, capítulo 1, verso 18, diz assim: Ora, o nascimento de Yeshua foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tá? Então eu vou ler o texto sem a parte que incomoda. Vamos ver se ele continua fazendo sentido. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se grávida do Espírito Santo. Vou ler de novo então. Sem uma outra parte. Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se grávida. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la. Então veja, ela estava grávida, eles estavam casados em Mateus. Por isso ela estava grávida. Em Lucas, não é porque Lucas está depois de Mateus que a história de Lucas é seguinte a Mateus, não. A história de Lucas relata, não as mesmas. A história de Lucas relata ela na condição de noiva. Mateus relata ela na condição de casada, por isso que ela estava grávida. A profecia de que ela seria a mãe do Messias veio quando ela estava noiva. Mas a gravidez dela se veio quando ela estava casada. Durante quando ela estava noiva, ela recebeu que ia ser mãe do Messias. E aí ele falou que ele seria chamado filho de Deus, porque o Espírito de Deus estaria nela e por consequência no menino. Então ele seria gerado, mas o Ruach HaKodesh estaria dele desde o ventre. Nós temos outros profetas que tiveram essa característica
me chamou desde o ventre, alguns dizem isso. E Jeremias tinha essa característica. Davi da Meller é dito: antes que tu me formaste no ventre de minha mãe, tu me conhecias. Tá? E o próprio Yohanan também foi gerado também, e ele teve ali uma ação do Ruach HaKodesh. No caso do Mashiach, isso seria de forma tão evidente na vida dele que ele seria chamado Filho de Deus. Então entendemos isso, que a virgindade de Maria, o conceito do nascimento virginal é uma farsa. E aí eu não vou dar detalhes aqui porque está no outro vídeo. O outro vídeo chama A Farsa do Nascimento Virginal 1. Esse é a farsa do nascimento virginal 2. E hoje o assunto é genealogia. Tá? Então antes que a gente entre, vamos lá para Romanos capítulo 1, que é o texto que finaliza, portanto, o estudo da semana passada, o estudo 1 desse tema. Versículo 3. Com respeito a seu filho, vou ler desde o 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Quem? Mashiach. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade e pela ressurreição dos mortos. Então, Yeshua foi designado Filho de Deus. Você entende o que significa essa palavra, designado? Seu filho Jacó, você está designado para ser porteiro hoje. Você era porteiro antes? Não, você foi designado. Ok? Ou seja, Yeshua recebeu o título de Filho de Deus. Filho de Deus é um título que Deus, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Essa foi uma profecia dada para Davi, lá no capítulo 7 do 2º livro de Samuel. O teu descendente, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Todos os descendentes de Davi tinham potencialidade para ser Mashiach, mas todos eles pecaram. Foi preciso haver o exílio, foi preciso haver tudo aquilo para que aquele descendente aqui, ele fosse designado Filho de Deus por mérito. Não é que ele era diferente de mim, de você. Ele teve mérito, tá bom? Tá, mas afinal de contas, a questão principal que vem à tona, logo após a gente discutir a genealogia, a virgindade de Maria, que é uma coisa muito usada pelos movimentos que se autodenominam antimissionários, mas eles não são antimissionários, eles são anti-Yeshua, porque não importa para eles se você prega Yeshua, se você não prega. Para eles é o seguinte, é descredibilizar Yeshua como Mashiach. Essa é a grande tarefa dessas pessoas. E o detalhe é que eles usam de ferramentas um tanto, como é que eu vou dizer, desonrosas, porque fazem uso de dogmas que nós não acreditamos neles. Por exemplo, ele não pode ser filho de Deus porque ele nasceu de uma virgem. Bom, para começar, se um camarada nascer de uma virgem, se isso fosse uma coisa possível, um camarada nascer de uma virgem concebida por uma divindade, eu acho que até não dá, a gente tem que parar e ver o que realmente aconteceu ali, né? Porque normal o cara não é, né? É uma mitologia grega, né? Não, eu sei, mas vamos dizer que fosse verdade, é mitologia, mas vamos dizer que fosse verdade. Se o camarada realmente foi concebido por Deus, então é um semideus, então, mas a gente sabe que não é, né? Então o que eles dizem isso? Eles dizem o seguinte, que na verdade ela sofreu um estupro
por um soldado romano chamado Pantera. Era o nome do soldado, Pantera. Alguns chamam de Pantera. Esse soldado está registrado no Talmud. Mas em que parte do Talmud? É muito bom que se diga. Quando a gente fala de Talmud, a gente fala de duas grandes partes. Mishnah, que foi terminada no século II, que representa todo o pensamento judaico, desde Esdras, praticamente, até o segundo século, incluindo todos os que eram contemporâneos a Yeshua, incluindo Hillel. Mas quando eu falo de Guemará, eu estou falando de algo que foi escrito do segundo século para frente, terceiro, até o sexto século, quando ele foi concluído. Já durante a perseguição romana, já em plena ascensão da apostasia, e já quando o mito do nascimento virginal já era popularmente aceito pelos cristãos. Os judeus já estavam sendo mortos. Então, para rebater essa ideia do nascimento virginal, conta-se no Talmud, na Guemará, ou seja, na parte mais tardia dele, de que ela foi estuprada por um soldado romano. Não há qualquer registro fora do Talmud sobre essa história. E quem escreveu isso, quem contou essa história, viveu pelo menos 300 anos depois de Yeshua. É como se eu dissesse que conhecia o nome da prima de Dom Pedro II, ou Dom Pedro I. Eu inventasse uma história sobre ele, ok? Não há credibilidade nessa história, especificamente da Guemará. É uma tentativa de se defender diante da história do nascimento virginal, vou dizer assim. Não tem comprometimento também de ser Histórica. Não. A Guemará é um livro que discute a legislação. As histórias ali contidas, muitas delas são alegóricas, né? Ok, então se a Brit Hadashah não tem credibilidade histórica, a Guemará também não tem uma credibilidade histórica, ok? Nesse sentido. Tá, então essa história vocês vão ler. Então eu estou dando isso porque vocês vão ler em algum lugar, alguém vai dizer, não, você conhece a história de Pantera? Que é o filho dele? Você vai dizer, conheço, está na Guemará. Guemará escrita entre o século III e VI. Ninguém que viveu nessa época poderia dizer o que aconteceu com uma menina judia de 300 anos antes. Não há em nenhum outro lugar essa história. Ok? Para nós, portanto, ela não era virgem quando concebeu Yeshua, claro, ela era casada. Ok. Até aí tudo bem, está no vídeo que você vai assistir. Tá. Genealogia. Essa é a grande questão. Todo mundo já leu genealogia. Eu sei que vocês são pessoas que gostam de ler genealogia. Fazia aquele ano bíblico assim, chegava na genealogia, aí que parava para ler mesmo com vontade, né? Ele se debruçava, né? Arfaxad gerou Atzloferrad, que gerou a Nebuzaradão. Nebuzaradão era babilônico. Enfim, gostava de ler genealogia, não é isso? Não é. Ninguém lê genealogia. Então, quem aqui já percebeu que a genealogia de Lucas e a genealogia de Mateus não são a mesma? Já viu que não é a mesma. Vamos entender por que elas não são as mesmas. E vamos acabar de vez por toda com aquela historinha para boi dormir, de que a genealogia de Lucas é de Maria e a genealogia de Mateus é de José. Não, as duas são de José. Por quê? Porque ela é uma genealogia dinástica. Não é ginástica, é dinástica. O que é uma dinastia? O que é uma genealogia dinástica? É uma genealogia real, de pai para filho, nunca de mãe, tá? Ou para filha, não tem porquê. Pelo menos não o hebraico, né? Não o judaico. Sim, passava, na Inglaterra passa, enfim. Aqui não, genealogia dinástica. Cara, tem aquela minha enciclopédia Osmond que está aqui. Pega pra mim, olha, aquela enciclopédia Osmond pretinha que está aqui na minha. Aquela enciclopédia quadradinha antiga, pretinha. Tá aqui, tem algum lugar aqui. Tá? Bom, outro argumento sobre a genealogia. Jeconias. Vocês vão ler isso na internet, estou antecipando a informação. Vocês vão ler isso na internet. De que Yeshua não pode ser o Mashiach porque ele descende de Jeconias.
e Jeconias foi amaldiçoado por Deus. De que dele não sairia rei. Tá bom? Essa é outra afirmativa para descredibilizar ele. Jeconias vai aparecer de várias formas, tá? Vai aparecer de várias formas na Bíblia, porque ele é chamado, Jeconias, ele é chamado, como é que é? Tem outros nomes dele, tá? É o mesmo Jeconias, tá? Joaquim é o mesmo Jeconias, não tem um Joaquim só, é bom que se diga, tá? E ele é um nó, ele é um nó na genealogia de Yeshua, mas não é tão nó assim, sabe por quê? Bom, vamos lá, primeiramente vamos ler então as duas genealogias, vamos lá. Livro da genealogia, outra diferença, Mateus vai de Abraão para Yeshua, tá? Lucas vai ao contrário, de Yeshua para Abraão, de Abraão até Adão, ele vai até Adão, é muito mais longa. Não, Zorobabel. Veja, aí alguém pergunta, fala de 14 gerações, é verdade? Não. Por que não é? Porque o fato dele ter dito já mostra que não é. O que ele disse, são 14 gerações, ou seja, eu peguei 14 gerações de cada período, que eu achei importante. Se você pega isso e joga para Crônicas, você vai ver que em Crônicas você vai ver a genealogia completa, ela é bem mais longa do que 14 gerações. Personagens que foram omitidos aqui nos escritores dos evangelhos, porque não eram tão relevantes. Mateus só citou 14 gerações. Então vamos lá. Livro da genealogia de Yeshua, Mashiach, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Atamar, de Tamar, Pérez e Azará, e Pérez gerou Esron e Arão. Então Tamar é aquela nora dele, que ele se deitou sem saber que era a nora dele, e Pérez foi o que deu Partsi em hebraico, tá? Que está no Lehadodi, Ben Partsi, Mashiach Ben Partsi. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Quando os espias foram espiar a terra nos dias de Yehoshua, Raabe deu hospedagem para 2 deles e com ela um deles teve um filho. Quando ele diz assim, Salmão, depois Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, aí Salmão gerou Boaz de Raabe. Isso. Raabe que seria filha, né? Não, de Raabe, mulher dele. Sim, só para citar ela, né? Para citar ela. Não, mas não que ela tenha alguma coisa a ver com a genealogia através dela. Não, ele cita ela porque são eventos importantes, né? Por exemplo, gerou de Tamar, porque todo mundo conhece a história de Tamar. Tamar era a nora que ele se deitou, foi um evento de prostituição aparente. Raabe, também chamada prostituta na Bíblia, embora não é prostituta, é hospedeira. Mas hospedeira e prostituta na época significava exatamente a mesma coisa, tá? Zoná é prostituta, tá? Gerou a Boaz. Mas tem 2 prostitutas na genealogia de Yeshua. Uma que se fez de prostituta e outra que assumia que era prostituta. Sim, ela está na genealogia de Yeshua. Ela está na genealogia de Davi também, porque ela gerou Boaz. Como é que pode ser escrito? Tem 2 prostitutas? Tem 2, sim. Davi também tem 2. Talvez por isso ele disse, em pecado gerou minha mãe, né? Sim. Prostitutas na sua linhagem,
Raabe, prostituta. Boaz era seu bisavô, tá bom? Sua bisavó era Raabe, a hospedeira. A hospedeira. Este gerou de novo, de Ruth. Por que chama Ruth aqui? Porque Ruth era uma moabita, então eram eventos importantes. Aí já cai aquela questão do moabita também, né? Isso, que não pode. Não, um moabita não pode casar com uma judia, mas um judeu pode casar com uma moabita, por quê? Porque ela podia converter. Ela entra na lei da guerra, tá? E ela gerou a Obed gerou a Jessé gerou a Davi. Então, se for usar as prostitutas na história, ou as moabitas na história, se guitar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Ou seja, se for para descredibilizar o Mashiach, tem que descredibilizar todos que vieram antes dele, até Davi da Melech, tá? Então Davi também está no mesmo barco aqui, tá bom? E isso significa, por que isso acontece? Porque o Mashiach era e será o reflexo de toda a humanidade. É importante que nele também estivessem elementos de outros povos. Ele nos redime. Então o próprio Davi da Melech, sendo rei judeu, tinha em sua trajetória elementos que o depreciavam, porque isso é parte do propósito divino. Vamos lá. Bom, aí Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então aqui já vem o Salomão também, já não tem também um passado, meu passado me condena aqui, versão Brit Hadashah, tá? Salomão era filho de uma adúltera. Mas ele era um manzer? Não. Por quê? Não. Shilomo, ele era um manzer? O que é um manzer? Um bastardo? Ele era um bastardo? Mas casou, Ele casou depois, né? Casou com primeiro. Não, mas e daí? A mulher tem um filho com a mulher casada, é um manzer, ele nem se casando com ela e continua manzer, e daí? Sabia. Não, eu sabia, né? Filho de uma mulher casada. Não é tido como bastardo se ele casa, seu pai. Não. É bastardo. Porque ela teve no momento que ela casou. Mas por que ele não era bastardo? Não. Porque o filho que ele teve com ela morreu. Ele tinha morrido primeiro, Isso, eu não entendi. Ele não era o primeiro filho dele com a mulher. Aquele filho que ele teve com a mulher, aquele manzer que ia nascer ali, Deus deixou morrer porque Deus não queria que aquele manzer pudesse ser no trono dele. Ok? Então não era o manzer, não era um bastardo não poderia entrar na terra, na linhagem de Israel, e não podia se casar com uma judia. Tinha que se casar com uma goiá. E sua genealogia não poderia ser colocado como rei. Tá? Isso, aí é que está a questão. Essa é a questão, aqui sim. Em Lucas não. Essa é a questão aqui. De acordo com Mateus, sim, ele vem de Salomão. Tá? Bom, daqui foi mulher do dia. Gerou a Roboão. Roboão, vocês sabem o que fez, né? O grande serviço do Roboão. Dividiu Israel em duas partes. Endureceu a serviço, perdeu as 10 tribos e ficou ali sozinho, né? Mas isso foi uma profecia que foi dada a Salomão. O seu reino será dividido em 2 quando você morrer, porque você foi idólatra, aquela coisa toda. Tá? Roboão gerou a Josafá. Daqui para frente a gente conhece muito pouco. Gerou a Josafá, são os reis de Judá. Daqui para frente são os reis de Judá. Josafá gerou a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias Manassés. Vários aqui são ruins. Manassés, por exemplo, mandou cerrar os profetas ao meio. Tá? Para vocês terem uma ideia. Isaías ao meio. Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a
Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquima, Aquima a Eliúde, Eliúde a Elazar, Elazar a Maatã, Maatã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Miriam, do qual nasceu Yeshua. Aí ele perguntou uma vez. Aí é da qual ou do qual, né? Da qual nasceu dela, mas quando ele coloca isso aqui, é uma forma de querer dizer que ela era a mãe dele e não ele era o pai necessariamente, tá? Então ele não era filho de José porque ele era casado com a mãe de Yeshua. Ele era filho de José porque ele era filho de José, acabou, tá? Só que ele gerou de Miriam. Da mesma forma que um gerou de Raab, de Ruth. Porque Yosef, ele morreu antes, e Miriam estava sempre presente durante todo Sim. o mover do Mashiach. Exato, Então, exato. Ela era mais conhecida. Ela era mais conhecida. Esposa de Maria. Exatamente, exatamente. É o que diz a lenda, que ele era bem mais velho do que ela. De que ela, na verdade, casou-se com ele na mesma condição de Ruth. Ele era mais velho. Tá? Nem sabemos se ela era a única esposa dele. Pode ser que ele tivesse outras, mas a gente não sabe disso. A história não... Pecando podia, né? Podia. Sim. Até o século 8 lá. Quando... Sim, bem depois, bem até recente, né? Bom, então tá. E aí ele colocou então aqui, de sorte que todas as gerações de Davi de Abraão até Davi são 14, do exílio babilônico 14, desde o exílio babilônico até Mashiach 14. Não é verdade. Você vai para o livro de Crônicas, eu não vou ler aqui, mas se você vai para o livro de Crônicas, você tem vários personagens que foram omitidos aqui. Vários. Tá? O livro de Crônicas, ele é mais completo se você for lá na genealogia dos reis de Israel. Assim não quer dizer que sejam todos ali em Crônicas. Eles também escolhiam. Mas Crônicas, como era um livro com um compromisso documental, Mateus não tem um compromisso documental, ele tem a preocupação de Mateus é ligar Yeshua a Davi. Ok? Eu quero dizer que muitos reis da Europa medieval e muitos rabinos da atualidade tiveram suas genealogias atribuídas a Davi. Mas hoje é impossível fazer isso. Por quê? Por que é impossível? Porque os escritos genealógicos, eles ficavam armazenados dentro do templo. Da mesma forma que as igrejas... Foi destruído, queimou tudo. Da mesma forma que as igrejas tinham lá certificado de batizado e ficava lá filho de quem, filho de quem, filho de quem, filho de quem. E o Marquês de Pombal, que era um cristão novo, para acabar com essa história de cristão novo e cristão velho, mandou queimar todas as genealogias dos marranos, dos meninos sim. Fez um grande favor para a história, de forma que hoje é impossível, não é porque você tem o nome Ferreira, Oliveira, Pereira, é impossível você ligar assim, totalmente até onde você... É muito difícil. É muito difícil porque Marquês de Pombal fez o favor de queimar tudo isso aí. Tá? Fez uma boa intenção, mas hoje somos filhos de ninguém, né? Os binenos sim são filhos de ninguém, porque não somos reconhecidos, tem todo aquele problema lá que todo mundo sabe, não é isso? Tá. Diga. Aqui eu não sei se eu entendi. Eu vi 42 gerações. Sim, 42 gerações é 14 mais 14 mais 14. 14, 14, 14. Tem uma coisa da parte que fala da saída da Babilônia do exílio, 14 gerações, mas se for contar só bate 13. Só bate 13. Porque Yeshua é a 14ª. Entendeu? Até Yeshua, 14 gerações. Não é até José. Entendeu? Entendeu agora? Entendeu? É bom deixar essas coisas claras. Eu já vi muito pastor falar isso aí. Ah, nós somos a 14ª geração. Não. É que tem que contar ele. Não é até ele, é incluindo ele. Tá? Aí dá 14, tá bom? Bom, vamos ver quem é Jeconias então. Vamos ver, Jeconias.
Crônicas, capítulo 3, 1 Crônicas. Crônicas é o último livro do Tanar. Aí não, aí é normal. Aí é normal, essa que você está é normal. 1 Crônicas, 3. Essa que o senhor está aí é o último livro. Crônicas é o último livro do Tanar. Esses foram os filhos de Davi. Então vai acompanhando comigo aí, por favor, na Brita Radachá. Vai acompanhando comigo. Nossa, já é 7 horas. Vai acompanhando comigo. Filho de Davi. Filho de Davi. Em Hebron, primogênito. Amon, Anoã, o Jezirita, o segundo Daniel, Abigail, o Carmelita, tal, Absalão, Maaca, Tamai, quinto Safatias, tal, nasceram em Hebron, Jerusalém. Vamos para frente. Aqui. Filho de Davi. Isso, em suas concubinas. E o filho Salomão foi Roboão. Então ele coloca ali todos os filhos de Davi, um monte de gente. Davi teve filho. Acho que ele é lá do Pernambuco, teve um monte de filho. Ele teve um monte de filho, entre eles estava Salomão. E aqui no versículo 10, filho Salomão foi Roboão. Então aí está combinando com Mateus. Roboão, Abias, de quem foi filho de Asa. Asa era? Asa fala ali. Filho de Filho de Salomão, Roboão, a quem filho de Abias, de quem foi filho Asa. Então era o rei, o homem que voava, era o filho. Sabe quem criou Asa, mano? Quem criou Asa? Quem foi a mãe dele, o rei Asa, né? Asa está aí? Asa está aí em Mateus? Não. Em Mateus? Em Mateus está aí? Então tá bom. No 7, ok. Vai acompanhando comigo. Josafá, Iorão, Acasias. Tá, Acasias? Tá? Digam sim ou não. Não. Jorão, Acasa e Acasias, a mesma coisa. Depois, Joás, não tá? Joatão. Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão. Peraí. Salomão Gerou Roboão. Por Mateus aqui. Tá, para Mateus. Roboão gerou Abias. Abias Gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá, ok, combina. Josafá gerou João. Jorão Gerou Osias. Não, veja bem. Aqui aparece Acasias. Esse aqui já foi omitido por Mateus. De Crônicas? Estou no Crônicas 11 agora. 3:11, não, 3:11. Você está lá embaixo, né? 3:11. Eu estou comparando com Mateus. O Samuel está lendo Mateus. Eu estou lendo Crônicas. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abia. Havia Quem foi filho Asa, Josafá, Jorão. Iorã, Aí vem Acasias. Ziarro, Acasias, Aí o que vem para você aí, Samuel? Depois De Jorão? Osias gerou Joatão. Não, então vai. Então o meu aqui tem Joás. Pode ser que Joás é o mesmo Josias, ok? Mas Acasias não tem. Gerou Acas. Peraí, então pulou aqui, porque aqui diz Acasias, de quem foi filho Ioashi, de quem foi filho Amatsiarro, de quem foi filho Iotã. Aí sim. Filho de Abias, quem foi Jorão, e foi Acasias. Acas e Acasias é a mesma coisa, de quem foi Joás. Isquiarro. Aí foi o filho Amazias. Não, aqui ó, Acas gerou. Não lê em hebraico, não confunde, porque o teu nome é errado. Aqui Acas gerou Ezequias. Aqui não, aqui fala que Acas gerou Joás. Não. Eu estou lendo em Crônicas. Sim, mas aqui no Crônicas hebraico não está isso assim. Mas não é pra tu ler aí, é pra deixar lá. Porque muda o nome, aí confunde. Então, está passando 3 gerações já aqui. Lê o 11 para mim. Olha, o 13. De quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Tá, mas eu estou lendo antes. Mas o 11 já passou faz tempo. 11. De quem foi filho Ioarã, Pronto. de quem foi filho Acasias, Pronto. de quem foi filho Ioarã. Ok, Mateus não fala Acasias. 12. Amazias. Amazias está no 12. Ok.
Depois vai Samuel. Entendeu? É. Mateus? É. Tá, a casa. Daí Ezequias gerou Manassés. Ó, já passou direto para Ezequias, não passou por Iotã, não passou por Amazias, tá? Foi, mas Ezequias tá aí, tá em Crônicas, tá bom? Vamos lá. Gerou Manassés e Manassés gerou Amon. Amon, tá aí. Amon gerou Josias. Josias. Josias gerou Jeconias. Jeconias, pronto. Não, Ionã. Ionã, já não citou Yohanã aí, né? Não citou Yohanã. Aí, Jeconias gerou Salatiel. peraí, não falou de Salum, falou Salum aí, em Mateus? Não tem. Tá vendo? Então, e nem Zedequias, ou seja, ele pulou vários. Propositalmente não ia colocar todo mundo, tá? Ele colocou só 14 gerações, tá bom? Muito bem. Salatiel, aí Jeconias gerou Salatiel. Os filhos foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecanias. Veja, tem outro Jecanias. Tem Jeconias e Jecanias. Né? Os filhos de Pedaías, Zorobabel, que aparece em Mateus, e Simei, tal. Zerubabel e Shimi. Ok, aí ele gerou a... Não, em Mateus? Zorobabel, né? Zorobabel gerou a quem? Abiúde gerou Eliaquim. E Eliaquim gerou Azor. É. Aí Azor gerou Sadoc. Aham. Sadoc Aquim. Aquim Eliúde. Eliúde Elazar. Elazar Matã. Matã Jacó. Jacó José. Tá. Por que não tá aí? Porque daí pra frente já não, o Crônicas não registra. Crônicas não alcança. Só que aqui fala de Judá depois. Exato. Não, é o mesmo Judá, né? Filho de Zefaías, tal, Arnã, Obadias, filho de Secanias, tá? Ele vai até um certo ponto. Então, ou seja, você falou aí Aliúde, tem Eliúde, você falou aí? Abiúde e Eliúde. Seria Obadias, Abiúde? Pode ser Obadias. Obadias é Abiúde. Depois de Abiúde é o quê? Abiúde gerou Eliaquim. Peraí. Elionai, será? Não. Não. Eliaquim gerou Azor. Eliashib. Aí é que não tem mais, sabe por quê? Porque daí eles foram para Babilônia. E aí a coisa ficou muito confusa. Agora um fato que me chamou a atenção aqui em Crônicas, no 17, que fala assim, nessa versão, filhos de Jeconia, o cativo. O cativo, exatamente. Aparece um outro, Jeconia no 16, filhos de Joaquim, Jeconia, seu filho, Sidiquiá, seu filho. Então, isso tem um motivo por qual isso acontece. Vamos voltar. Então, quer dizer, tem dois Jeconias. Tem. Então são dois Jeconias. Então vamos lá. Qual Tem dois. desses que foi o Marguinho? Vamos ver aqui. Foi o primeiro. O amaldiçoado foi o primeiro. Passa por José, por eu. Jeremias 29, 2. Não, Jeremias, desculpa, Jeremias 27. Jeremias 27, 20. Jeremias 27. Começo do reinado de Joaquim. Eu vou ler do primeiro. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, faz grilhões de jugos. Aí ele saiu com grilhões de jugos no meio da rua, aquela coisa toda para falar contra Jerusalém.
E aí no versículo 8 ele fala: acontecerá que alguma nação ou reino servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, puserem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Lá para frente, isso não é o tema hoje. Os sacerdotes, bom, porque versículo 19: porque assim diz o Senhor acerca das colunas do mar, das bases, dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou a Jerusalém para Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, também todos os nobres de Judá, com Jerusalém. Um pouquinho. Segundo Reis 24. Então a gente sabe que Jeconias foi levado cativo por Nabucodonosor. Essa é a prova de que ele era o cativo. Filho de Jeconias. Jeconias, filho de Jeoaquim. Ele era rei de Judá. Rei de Judá. Jeoaquim era rei de Judá. Jeconias nunca chegou a ser rei de Judá. Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Mas sobre ele que está a maldição. Vamos ler aqui. Reis. Primeiro Reis, Primeiro Reis. Segundo Reis. 24. Passuk 5. Ora, os mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Joaquim dormiu com seus pais. 6. Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Significa que Jeconias e Joaquim é a mesma pessoa. Só que Jeconias é o segundo Joaquim, não o primeiro. Só que ele teve reinado. Calma. Reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu de sua terra, porque o rei da Babilônia tomou, quando ele era rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Meutsa, filha de Elnatã de Jerusalém. Fez o que era mal, segundo os olhos do Senhor, e tudo quanto seu pai fizera. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jerusalém foi cercada. Então, quem é o amaldiçoado? Quem é o cativo? Quem é o cativo? O Jeconias pai ou Jeconias filho? Jeconias filho. Ótimo. Vamos para lá. Mateus não fala que é Jeconias o cativo. Mateus, né? Então tá. O cativo é o segundo, então. É o segundo que tinha 18 anos, reinou só 3 meses e foi levado cativo. Detalhe, se ele reinou 3 meses, devemos lembrar que Jerusalém ficou muito mais tempo sitiada. Ficou anos sitiada. Então significa que o reinado dele se deu durante o sítio. Então ele não é considerado o último rei por causa da morte do pai. O pai morreu durante o sítio. E ele ficou no lugar dele, mas não era rei mais, porque já estava no sítio. Já tinham sitiado Jerusalém. Então ele não era mais rei. Ele era rei por 3 meses, mas não exerceu, nunca exerceu. Por isso que o último rei é considerado o pai dele. Tá? Jeremias 24. Oi? No 24, 17 aqui de Reis, ele fala o seguinte: em lugar de Joaquim, o rei da Babilônia constituiu a rei seu tio Mataniá, cujo nome mudou para Sedecias. Seu tio, exatamente. Em lugar de Joaquim, o rei da Babilônia constituiu o rei. Em vez de seu filho, foi o tio. Foi o tio. Porque talvez ele fosse muito novo também. Não. Aí é que tem um detalhe aí. Dá para entender que parece que o rei da Babilônia colocou um tio do rei da Babilônia no lugar de Joaquim. Não. Não, tio de Joaquim. Tio de Joaquim. Tá?
E ele levou cativo. Tá? Fez-me o Senhor ver, versículo 1, capítulo 24 de Jeremias, 2 cestos de figos pós diante do Senhor, pois... Jeremias 24, 1. Nabucodonosor... Aqui 24, 1 diz assim, após do Nabucodonosor, rei da Babilônia, ter levado como cativo aí o Niar, Não, Jeremias 24. Não. Fez o Senhor ver os figos diante do Senhor, pois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim. Então Jeoaquim e Jeconias é a mesma pessoa de novo. Tá? Rei de Judá e os príncipes de Judá, os carpinteiros, ferreiros de Jerusalém e da Babilônia. Aqui está, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ter levado como cativo aí o Niar, o Ben-Joaquim, rei de Judá, juntamente com os príncipes de Judá. É o mesmo texto. Mas não fala que ele me viu ver figos? Não está no versículo anterior? Não, isso acontece. Bíblia hebraica, gente. É normal isso. Exatamente. Ok. Eu quero achar aqui o texto. Não, eu quero achar o texto da maldição de Jeconias. Espera aí. Não mostra todos. Essa Bíblia online aqui não mostra todos. A minha Bíblia, eu estou usando a Bíblia da internet aqui porque a minha Bíblia não está funcionando. Alguém acha Jeconias aí na Bíblia online para mim, por favor? Perdi o texto aqui. Estou sem a minha Bíblia online do computador. É, no capítulo 24 mesmo? Uhum. Não, peraí. Não é no capítulo 24. Jeremias 22, 30. Mandaram aí? Não, eu encontrei. Encontrou? 22. Diga. Assim diz o Eterno, registrar este homem como alguém sem descendentes, como um homem que não alcançará sucesso em seus dias, pois ninguém de sua semente o fará, para vir a ser alguém que se sente no trono de Davi e governo de Judá. Ok. Isso aí é Jeremias 22, 30. Bom, Jeremias 22, 30. Vamos lá. Assim diz o Senhor: registrai este como se tivera filhos. Homem que não prosperará nos seus dias, nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Como é que a gente sabe que se trata de Jeconias? Versículo 24. Tão certo como vive o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel do selo na minha mão direita, dali eu o arrancaria. Ok. O que aconteceu com ele? Ele foi levado cativo. Agora eu quero colocar vocês junto com outro texto
junto com outro texto. O que está dizendo? O que a maldição diz? Que nenhum de seus filhos se assentaria no trono de Davi. Algum rei, depois que Nabucodonosor levou Jerusalém cativa, se assentou sobre um trono de Davi? Não. Então, essa era a maldição. Ok? Então, isso não descredibiliza a genealogia messiânica. Isso diz que os seus filhos não se assentariam. Ok? Então, é isso que eu vou ler aqui. Mas é bom dizer isso também. Ok? Jeremias 28:4. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu os tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque hei de quebrar o jugo do rei da Babilônia. Ok? Então fala que Jeconias voltaria para a Babilônia, para Jerusalém. Vamos pegar aqui. Só que Jeconias teve um filho chamado Salatiel ou Sealtiel, é a mesma coisa. 1 Crônicas 3,17, nós já lemos. Agora, Ageu 2,2 diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador do Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, ao restante do povo, dizendo: quem há de vós ficado nesta casa da sua primeira glória? Vedes agora como está, como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te com todo o povo da terra, e trabalhai, porque eu sou o Senhor convosco, o Senhor dos exércitos. Para quem Deus estava falando isso? Para várias pessoas. Não, para Zorobabel e para Josué. Sim, mas a quem ele estava dizendo esforça-te? Para Zorobabel e para Josué. Quem era Zorobabel? Filho de Salatiel. Quem era Salatiel? Jeconias. Então Salatiel era neto de Jeconias. Embora Deus tenha rejeitado Jeconias, Deus não rejeitou Salatiel, Deus não rejeitou Salatiel e Deus não rejeitou Zorobabel. Sim, porque não houve mais rei. Porque já de lá para cá Jerusalém foi uma província, nunca mais ela foi um reino. Então realmente sobre o trono de Davi ninguém mais se assentou, porque somente Machias se assentará. Nem de ninguém. Então não é. Então o Machias não pode descender, descender de Jeconias. Zorobabel, vamos pegar aqui Zorobabel, o que Deus fala sobre Zorobabel? Zacarias 4. Ele fala aqui: respondeu o Senhor a palavra, respondeu dizendo, versículo 6, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, do Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornou-se-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça e graça sobre ela. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado o alicerce dessa casa, também suas mãos acabarão. Zacarias 4, agora eu estou no 9. 4:9. Para que saibas que o Senhor dos exércitos enviou a vós, porque
quem despreza as pequenas coisas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Zorobabel foi aquele que se fez digno de lançar a pedra fundamental do templo e de concluí-la. E ele era ascendente de quem? De Jeconias. Ao descredibilizar o Rav Yeshua em sua ascendência por causa de Jeconias, descredibilizamos junto Zorobabel, a quem Deus chamou em outro texto de o renovo do Senhor, aquele a quem ele honrou. Então eu não estou desprezando só a genealogia de Yeshua nesse caso, eu estaria desprezando a genealogia daquele a quem Deus honrou, que foi Zorobabel. Então eu dei 3 coisas para vocês aqui hoje. Eu dei uma forma de responder ao fato de 2 prostitutas estarem na genealogia de Yeshua. Se elas estavam na de Yeshua, estava na de Davi também. Ok? Uma moabita estava na genealogia de Davi também. O próprio Salomão, filho da mulher com quem Uzias pegou do amigo dele e mandou matar o amigo. Então todos esses estão na genealogia dos reis de Israel. Ok? Jeconias não teve filho no seu trono, não teve, mas Zorobabel foi chamado o renovo do Senhor. E ele está na genealogia do Mashiach. Isso só nos dá Mateus. Por quê? Porque em Lucas, eu vou terminar aqui agora, não vai dar para falar de Lucas, vai ter que ter um 3. Mas Lucas não identifica a genealogia vindo de Salomão. De acordo com Lucas, a genealogia de Yeshua vem por Natã, o outro filho de Davi. E afinal de contas, quem é, na verdade, o que aconteceu e de quem ele é, na verdade, ascendente. Tá? Então nós vamos falar isso. Quem era o marido de Raabe? Paulo dos Espias. Está escrito aí. Gerou de Raabe. É só ler em Mateus. Está escrito aí. Diz aí sim. Gerou de Raabe. Salom, esse é o nome dele. Salmão. Salmão. Viu, Nilo. Próximo do mar. Pegou Eufrates, depois do Jordão. Ok, eu não voltei aqui nesse texto. Houve uma transição ali. Jeconias morreu sem filhos. Os filhos de Jeconias, na verdade, não existiram. Salatiel não era filho de Jeconias. Salatiel era filho da filha de Jeconias. Jeconias só tinha filha mulher. É o que diz alguns historiadores. Jeconias tinha uma filha mulher. E como ele não tinha rei para se assentar no seu trono, para herdar, ela se casou com um primo dela, também da linhagem de Davi. Só que esse rapaz era da linhagem de Natã, não de Salomão. O filho que ela teve, era Jeconias. Salatiel. Então Salatiel, na verdade, não era filho de Jeconias, era neto de Jeconias. Isso é um outro, mas eu posso trazer. Jeconias, assim como Yeshua, filho de Davi. Isso, exatamente. Mas não era a primeira geração. Por quê? Porque ele não teve filho homem. Então ele fala, não se assentará filho seu no teu trono. Ele morreu sem filho homem. A filha dele teve que se casar com o primo para ter descendência masculina. E aí a descendência masculina é por parte não de Salomão, mas de Natã, mas por parte de mãe. Mas por parte de pai, ainda o avô dele paterno, que era Jeconias, é de Salomão. Por isso que Lucas interpreta como Natã e
Mateus interpreta como Salomão. Mas nós não terminamos o assunto, vai ter que ter um terceiro sobre isso daí, para a gente responder outras coisas no próximo Shabat. Quem sabe a gente faz de novo então, que é a farsa do nascimento virginal, versão 3, parte 3. Agora é a parte 2, onde falamos da genealogia de Mateus. Espero que eu tenha ajudado você, que você possa ter entendido. Até o nosso próximo encontro. E daqui a pouco a gente volta com a Rav Dalá. Shalom e até daqui a pouco.